Aluno de um clube de tiro lá de Planaltina, ele foi morto na tarde de ontem. A suspeita é de que a bala ricocheteou, ou seja, isso acontece, cara, quando a bala bate lá no local e retorna. Carol Rabelo, inclusive, ela já falou com a gente, vai falar mais um pouquinho, trazer mais detalhes aí. Carol, minha querida, conta pra gente aí como é que tá essa situação em nível da polícia. É com você. Pois é, Fred, a gente começou aqui a nossa edição do Balanço Geral trazendo as informações preliminares desse caso que vitimou o Diego dos Santos Ribeiro, de 36 anos, nesse estande, nesse clube de tiro aqui em Planaltina, numa área rural aqui da região. E agora a gente aproveita o espaço ao vivo para conversar com o delegado responsável por essa investigação, o doutor Castro. Delegado, obrigada por atender a nossa equipe ao vivo aqui na Record TV Brasília. Explica pra gente aí em que pé que está essa investigação, como é que vocês estão fazendo agora com esse caso que aconteceu na tarde de ontem. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao Fred no estúdio. A investigação agora desenvolve o curso natural, né? Então, o que nós temos que apurar? Porque quando a gente vê as imagens, ela é bem elucidativas. Então, a gente já percebe desde logo um possível acidente que aconteceu ao disparar e uma fatalidade que o projétil vai de ricochete, volta e mata um indivíduo. Só que por trás desse fato, nós temos que apurar, inicialmente, a regularidade do funcionamento desse clube de tiro. Embora o presidente do clube, ontem, quando ele teve ciência, compareceu a essa delegacia, apresentou a documentação inicial, que é a ata de aprovação da Assembleia, que instituiu a associação, e trouxe também os registros da arma e dos atiradores, porque tanto o Diego era CAC quanto o amigo dele ao lado, de acordo com a documentação apresentada. Então ele apresenta o documento da arma de fogo, que permaneceu no local para realização de perícia, uma .40, uma pistola .40, e narra pra gente, o próprio presidente, narra que a arma era do amigo e não do Diego. E que o Diego, por ser associado, teria levado o amigo para conhecer o estande, para então poder associar ao clube. E que ali durante os disparos, né, efetuando ali o treinamento, aconteceu o que aconteceu. Então cabe a nós. Agora, como é que a investigação vai desenvolver? Nós vamos ouvir o amigo, para saber o porquê dele ter emprestado essa arma, se ele possui autorização, se ele tinha guia de transporte dessa arma de fogo, né? E apurar a primeira conduta dele, apurar as condutas do funcionamento do clube, porque em contato com a equipe responsável do Exército, de fiscalização do Exército, nos narrou que um estande não pode acontecer, ele não pode ter projétil saindo do estande ou ricocheteando. E isso o Exército deslocou uma equipe na manhã de hoje para interditar o clube, é o nosso pedido. Então o clube se encontra interditado para que possa melhor esclarecer se houve omissão de alguém dos responsáveis, se o projeto técnico em que leva uma assinatura de um engenheiro para poder haver essa liberação, ser liberado para funcionamento, se esse projeto realmente passou pelos trâmites dentro do Exército administrativamente, e apurar, inclusive, a conduta do engenheiro, né, para saber se esse projeto realmente foi feito, se passou por uma vistoria do Exército. Então, todas essas condutas serão apuradas, até porque hoje chegou relatos para nós de que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Embora não tenha tido gravidade, frequentadores do clube nos contou que já aconteceu diversas vezes, de ter atirado nesses alvos de metal e ricocheteado o projétil. Então, isso não é comum, isso tem que ser apurado as omissões, as responsabilidades e possível conduta também de se alguém praticou algum tipo de crime. Delegado, eu vou aproveitar a presença do senhor para devolver para o Fred no estúdio para ver se ele tem alguma dúvida para a gente conversar aqui ao vivo. Fred, volto com você. Olha só, Carolzinha, o negócio é o seguinte, eu não sei se ele tá de ponto, acho que não, né? Eu vou pedir sua ajuda pra gente fazer essa pergunta, porque tem uma dúvida desde cedo. E é uma dúvida dos nossos relatórios aqui também na TV.
O que a gente tinha de manhã é que esse amigo dele, ele não era CAC e que essa arma não era registrada. Essa arma, então, ela tem registro e esse amigo dele é CAC, porque o cara que atirou a gente sabe que é CAC. A gente sabe que é CAC, que a arma dele estava devidamente registrada, mas esse cara que atirou, ele era CAC? Ele tinha a arma registrada, Carol? Vou repassar a sua pergunta aqui, Fred. Então, delegado, o Fred pergunta, porque pela manhã a gente tinha algumas informações preliminares. Ele quer saber agora se esse amigo do Diego, ele tinha o CAC, se ele tinha autorização, se estava tudo certo e também o Diego. O que nos foi apresentado ontem foram cópias, né, do registro de CAC, tanto dele, do Diego, quanto do amigo. Cabe a nós agora apurar se realmente são verdadeiros, né? Se ele realmente é CAC, tá? A equipe responsável do Exército já fez contato com a gente e falou que vai encaminhar tudo hoje ainda, toda a parte de documentação que tem referente ao clube e aos associados, vai ser repassado para a gente fazer essa análise. Então, concluir com certeza se é ou não. Preliminarmente, né? Há uma presunção que sejam pela documentação, a cópia da documentação apresentada pelo presidente do clube. O que chama a atenção é ele fazendo a análise preliminar, fazendo a investigação preliminar dos dois envolvidos, nós chegamos à conclusão que ambos tinham antecedentes criminais. E nós sabemos que para se adquirir o registro, né, se tornar um caçador, colecionador, um dos requisitos é não ter antecedentes criminais. E nós verificamos que ambos tinham, tanto o amigo, que não compareceu na delegacia ontem, ele não veio, o presidente do clube compareceu espontaneamente, o amigo não compareceu, até para prestar as declarações. Então, nós vamos intimá-lo, né, para ouvi-lo, vamos intimar a menina que estava junto, a mulher que estava junto, né, para ser ouvida. Então, essa parte, para ter a certeza se ele é CAC e se os registros são verdadeiros, nós só vamos ter com a resposta do Exército, né? Com a equipe responsável por essa fiscalização. Então, um ponto importante, para ter acesso a esse registro, para ser CAC, não pode ter, então, nenhuma passagem pela polícia, e tanto o Diego quanto o amigo que aparece ali nas imagens de camiseta amarela, os dois tinham passagens. Os dois possuíam passagem, né? Antecedentes criminais, inclusive essa pessoa que nós vamos ouvir, esse amigo, por crimes graves, então isso chama a atenção da investigação e devemos cobrar do clube. Então, aqui nós não estamos aqui para apontar ou julgar, nós vamos cobrar como é feito o processo em relação ao clube e junto ao Exército. Então, nós estamos com um diálogo bem avançado com o pessoal, com a equipe do Exército, né? Vamos trabalhar em conjunto com um principal objetivo, para que não aconteça novamente. Porque hoje nós temos muitos clubes de tiro em todo o Distrito Federal, então a nossa função, além de imputar condutas para quem praticou alguma infração penal, seja por ação ou por omissão. Então, para além disso, de imputar essas condutas, é prevenir que não aconteça. Porque hoje é realidade, esses estandes, esses clubes de tiros. Então, nós temos que ter esse cuidado. E o próprio vídeo é um alerta, tanto para nós policiais, quanto para frequentadores de clube, né? Atirador esportivo. Porque chama a atenção, é chocante quando você olha e vê um disparo, que nós estamos acostumados a ficar em linha de tiro, bater e voltar e a pessoa morrer. Então, isso não é comum. Fica o alerta, ficam dois alertas. O equipamento. Então, quando você for para uma linha de tiro, quando você for para um treinamento, você tem que saber que aquilo ali não é uma brincadeira e que você tem que estar equipado. Segundo ponto que chama a atenção é em relação ao próprio disparo, porque ele é atingido e ainda tem uma chance de reação. Então, aquele período, ele dá dois disparos, aparentemente o segundo atinge, ele efetua um terceiro disparo, vira para então cair. Então, para nós policiais também fica um alerta, né? É educativo o vídeo no sentido de uma pessoa que efetua um disparo de fogo, se fosse contra um policial qualquer, ele teria uma chance de descarregar a pistola. Então, fica o alerta para os usuários quanto para nós policiais.
Delegado, e o pessoal do nosso estúdio também pergunta se ele tinha ali algum sinal dessa bala, desse projétil que voltou até ele no momento em que ele fez esse disparo. Dá para ver no vídeo que o amigo, que quando ele vira, o amigo dele aponta como se estivesse sangrando, né? No segundo disparo dá para ver que ele sente alguma coisa que não percebeu que era um disparo de arma de fogo. E ainda efetuou o terceiro. Mas o que vai dar certeza para nós, essas conclusões, é a perícia criminal. A nossa perícia da Polícia Civil, Instituto de Criminalística, foi ao local, realizou a perícia e vai descrever essa dinâmica. Velocidade de projétil, como retornou, a dinâmica mesmo do fato, inclusive o local que foi atingido, se é um local, se foi realmente o laudo do IML, o laudo cadavérico, vai nos informar se realmente foi o disparo que causou a morte, né? A gente olha no vídeo, aparentemente sim. Mas nós temos que perguntar aos médicos legistas se foi o disparo causador da morte e a dinâmica. Então, essa dinâmica, após o laudo pericial, que acreditamos que dentro de 30 dias seja encaminhado para nós, para então fazer a análise e avançar na investigação. Os militares do Corpo de Bombeiros que estiveram lá, eles falaram que viram esse ferimento, ele realmente foi atingido com essa bala? O bombeiro, quando ele chegou, eles já estavam sem vida, né? Então, nós não ouvimos também ainda a equipe de socorro. A investigação vai caminhar para ser ouvido esses detalhes. Se realmente ele estava com disparo, onde que era o disparo. Então, nós vamos ouvir todos os envolvidos, os responsáveis pelo clube, o engenheiro técnico responsável pelo projeto, né? Porque, como eu reitero, tivemos informações que não é a primeira vez que aconteceu, temos informações de chacareiros próximos, de que localizaram projéteis em suas propriedades. Então, a investigação ela vem para justamente aparar, identificar, como eu já falei, imputando crime se for o caso, ou retirando as responsabilidades de quem não tenha, mas, sobretudo, deixar essa prevenção, né? Para que não aconteça, para que outros terceiros que não tem nada a ver com treinamento não sejam atingidos. Delegado, obrigada pela participação com a nossa equipe da Record TV Brasília aqui no Balanço Geral. Então é isso, Fred, o delegado falou sobre essa situação, agora eles investigam, eles apuram tudo isso e a gente reforça que o Exército esteve nesta manhã no Clube de Tiro aqui na área rural de Planaltina e eles fizeram a interdição desse espaço. Então, por enquanto, não está funcionando, eles estão interditados, tudo para ajudar no trabalho de investigação da Polícia Civil. Carol, muito obrigado. Agradece aí o delegado todo esclarecimento também e mostrando pra gente o que vai ser feito, tintim por tintim, né? Pedi 24 e olha só, eu vou aproveitar isso, vou conversar agora com um especialista em tiro esportivo, que é o Coronel Santana, um grande amigo, inclusive. Coronel, vem pra cá pra gente bater esse papo aqui com amigos do nosso Balanço. Tudo bem? Boa tarde, irmão. Eu agradeço aí o convite, né? Enfim, já cumprimento também os telespectadores do programa. Cara, eu falei ainda há pouco, a gente entrou, começou o programa com essa matéria e eu tô assim de cara com o que aconteceu. Falei, inclusive, que eu sou atirador. O Coronel Santana, ele tem também um stand de tiro aqui, é o stand de tiro que eu frequento. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Não sou perito e sou novo nisso. Agora o senhor pode explicar um pouquinho pra gente. O que pode ter acontecido ali? É ou não é raro esse negócio de atirar no alvo e esse tiro voltar? E voltar com uma força para perfurar uma pessoa. É raro isso, né? Muito raro. Nós nos consternamos com a família, né? Vão aqui os nossos sentimentos, mas em 28 anos como instrutor de tiro, em 25 já, né, em ambiente nacional e internacional, é a primeira vez que eu consigo presenciar, ver alguma coisa nesse sentido. Primeiro, porque não é comum que aquela bala, como você falou, para a gente ser mais, falar de forma mais simples aqui para o nosso público, ela atinja o alvo, atinja aquele anteparo, aquela barreira, e ela volte tanto com força, como com um formato que seja suficiente para perfurar uma pessoa e provocar uma queda que aconteceu 8 segundos depois. A gente observando a imagem, eu avaliei essa imagem com muito detalhe, 8 segundos depois, né, do último movimento que ele faz com a arma de fogo, ele já cai, né, e ali a gente percebe, né, essa queda acontece com uma perda de sangue muito grande e com uma perda de líquido muito grande, é o tal do choque hipovolêmico que o pessoal normalmente fala. Mas
você tem que ter uma estrutura, Fred, que ela primeiro tem a capacidade de retornar aquele disparo e, como o delegado falou, vai ser o momento de avaliar como é a construção daquele anteparo, se não havia algum outro tipo de alvo, um alvo metálico, por exemplo, se houve aí alguma coisa que ensejasse esse disparo voltar com essa velocidade e provocar esse ferimento. Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos ali pro telão. Vamos ali pro telão. Quando a gente pegou, eu hoje cedo, quando eu recebi isso, comecei a analisar pelo telefone, eu pensei, pô, só tem alvo de papel ali. Só tem alvo de papel ali. Só que depois nós trouxemos para uma tela de televisão e agora uma tela de um visual, que é uma parede de vídeo. Dá para ver que embaixo daqueles alvos ali de papel, a gente consegue ver 4 bolas. 4 bolas que falaram pra gente que ele atirou num alvo de metal. Aquelas bolas ali, aqueles círculos ali, podem ser os círculos de metal e que voltou essa bala. Nós temos mais alguns itens que a gente não pode deixar de considerar. Como eu falei, o anteparo e algo que pode estar naquele anteparo, naquele barranco, nós temos esses alvos... O anteparo seria o barranco. Aquele barranco ali no fundo. Né? Esse, no caso, como é um estande aberto, a gente tem ele todo, né, de barro ali, né? E podem ter pedras ali atrás. Tem outros que são feitos com pneus ou outros tipos de material. Mas nós conseguimos enxergar também, além dessas bolas de metal que você falou, que são as placas de metal para que você verifique a sua pontaria, nós temos essa haste onde estão posicionados os alvos. Então, os telespectadores... Está sendo segurado tudo ali. Né? Estão vendo ali, como se fosse um varal para colocar, Fred, esses alvos. E a gente percebe que esse varal, não dá para verificar aqui se é de metal ou se é de madeira, mas a gente percebe que, caso seja de metal e seja de um metal mais endurecido, de alguma forma, isso também pode ter provocado esse ricochete. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu não sei se o Cris, que é o nosso diretor de TV ali, é porque eu percebi, Coronel, que, ó, vamos contar aqui, 1, 2, 3 e 4. Isso. Esse quarto aqui, esse que seria daqui pra lá o primeiro, ele sai, sei lá, se eu posso falar de uma poeira, ele sai, sei lá, se eu posso falar de uma fumaça, o que parece que bate ali naquele negócio. Exatamente. Parece que bate ali naquele negócio. Ele dá esse tiro, bate lá, ó lá, tá, olha ali, ó. Ei, Cris, eu vou pagar até o café pra você hoje, Cris. Você acertou, hein, macho? Ó, tá vendo agora? Parece que bate lá naquele círculo de metal. E aí, Coronel, antes que o senhor comece a falar, quando bate no círculo de metal, é a hora que ele dá uma... Sabe? Ó lá, viu? Ele vai pra trás ali, ó. A gente consegue avaliar esses movimentos com muita tranquilidade. O disparo da arma, logo depois a gente vê o metal sacudindo e ele leva a mão ao peito. Então a gente vai ver a arma se movimentando, nós vamos verificar aquele círculo se movimentando e logo depois ele leva a mão ao peito, Fred. Então, essa dinâmica permite que a gente possa imaginar, né, que a gente possa, de uma maneira mais rasa, dizer que foi sim algo... Olha lá, colocou a mão no peito. Colocou logo depois a mão no peito. Então, foi algo que realmente impactou, atingiu, e foi quando eu disse, olha, colocou a mão no peito, ele começa a andar, são 8 segundos até que ele caia no chão, o que nos dá a ideia de uma perfuração que tenha, sim, provocado uma perda de sangue, uma perda de líquido, ele perde a consciência e cai no chão. Olha só, eu vou pro stand de tiro que eu frequento, que é o seu stand de tiro. Lá a gente tem alvo de metal. Nós temos os alvos de metal e eu gosto, tava até comentando aqui, eu gosto muito mais do alvo de metal, até pelo barulho que faz na hora que a gente tá acertando. Lá a gente tem 3 alvos, que eu costumo usar 3 alvos, um menorzinho, um do meio e um maior. Cada alvo daquele, quando eu acerto, ele cai. Quando eu acerto no do meio, ele cai. Quando eu acerto no pequeno, ele cai. Aquilo ali, pra mim, seria o certo. Porque quando bate lá que cai, a bala não volta. Exatamente. Isso tem uma regra? Tem uma regra, é o momento em que a gente começa a falar sobre tudo que é utilizado para o exercício do tiro prático. Aquele alvo, a engenharia dele é feita para que aquilo aconteça. Tem um parafusozinho atrás que você aciona para que ele permita que aquele alvo caia, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro, e você não tem o retorno daquele projetil. No mesmo stand, nós temos ali, por exemplo, aqueles pneus que são posicionados no fundo. Da mesma maneira,
A ideia é que aquele projetil bata e não retorne, que a bala bata e não volte. Por quê? Porque existem diversos exercícios na parte de tiro prático em que você faz aquele tiro em movimento. E os alvos, eles são preparados para que você não tenha esse tipo de incidente, nesse caso, uma fatalidade, desde que sejam bem utilizados, Fred. Desde que você tenha ali pessoas, instrutores de tiro, os oficiais de tiro prático, que a gente chama de Ranger Officer, são pessoas que passam por um curso, por uma capacitação, inclusive para saber como preparar essas pistas de tiro, tanto com alvo de papel como com alvo de metal, para não ter esse problema. Eu, inclusive, a gente vê aqui, algumas pessoas falaram assim, Fred, mas eu li na internet que um alvo de metal tem que ter uma distância mínima de 25 metros. Não existe isso, né? Não, isso não existe. Existem alvos distintos para atividades distintas, para atividade de tiro prático. O ideal é que o alvo caia. Existem momentos em treinamentos mais avançados, normalmente feitos para policiais, profissionais de segurança, em que você, inclusive, coloca uma linha de alvos de metal do lado direito, outra linha do lado esquerdo, e aquele profissional de segurança no treinamento de tiros para a direita e para a esquerda passa por ali. Atirando. Mas os alvos, eles são colocados de uma maneira, Fred, previamente planejada por pessoas experientes e que sabem o que fazer para que não aconteça esse tipo de incidente. Outra coisa, voltando porque eu não conheço outro clube de tiro, gente, eu só conheço o dele. Outra coisa, o que eu vejo lá no clube de tiro, que não é só pneu. A gente no clube de tiro lá, eu consigo ver madeira e depois da madeira eu consigo ver o concreto, porque lá em cima, depois da barreira de pneus aqui, tem a barreira de concreto que, logicamente, ali atrás tem toda uma barreira de concreto. Ali, inclusive, a gente sabe que é para aguentar até tiro de fuzil. Tem que ter essa preparação para isso não acontecer também, né, Coronel? Eu vou remeter ao que o delegado falou quando ele tratou dos engenheiros que vão aprovar um stand de tiro e da fiscalização do Exército. Todas essas camadas que você comentou são camadas que precisam ser estabelecidas, precisam ser avaliadas para que a gente tenha certeza de que elas são efetivas, de que eu vou executar o disparo, ele vai bater o pneu, puxa, ele pode atravessar o pneu, ele vai reduzir mais ainda a velocidade dele em hastes de madeira que tem no fundo, umas madeirinhas que são colocadas ali empilhadas uma em cima da outra, e depois ainda tem todo um anteparo de cimento. Então, esse cuidado ele tem que ser feito, foi a isso que o delegado se remeteu quando ele deu essa explicação, para que você possa praticar o esporte, Fred, com tranquilidade, para que o espaço, né, não se transforme em um local de incidente de tiro. Outra coisa, eu não conheço, até porque quando eu comecei a praticar o tiro esportivo, eu fui ler, eu fui buscar, eu fui saber de armas, eu fui saber de calibres que poderiam ser usados e tudo mais, pra que eu serviria uma arma maior, menor e tudo mais. Eu, lendo, eu nunca vi uma história dessa. Nunca vi uma história dessa que um tiro bateu e voltou nessa velocidade de atingir a pessoa. Até porque, gente, eu tô chamando de bala o projetil pra ficar mais fácil de vocês ir em casa entender. O projetil, o que sai ali da bala é um negócio menor do que a cabecinha do seu dedo aqui. Isso é feito, geralmente, de chumbo. E esse chumbo, é lógico que tem várias cabeças aqui, eu não vou discutir aqui quais são. Mas, geralmente, quando esse chumbo bate lá, ele não continua redondinho ou esférico ali. Ele vai bater e ele vai abrir. Ele vai bater e ele vai abrir, pra ser simples aqui no que eu tô falando. Ele vai bater lá e, pô, ele vai abrir. E esse negócio, ele já volta mais aberto. Você já tinha visto? Na profissão, você chegou a conversar comigo hoje no rádio, falou que tem 28 anos de instrutor de tiro. Você já tinha visto isso acontecer? Não vi aqui, não vi nos Estados Unidos, não vi na Ásia, não vi na Europa, em todos esses lugares. Eu dei aula como instrutor de tiro e, assim, até para ajudar essa explicação, para que o telespectador entenda, é como se você tivesse, né, uma cabecinha do dedo, como você falou. Imaginem que ela seja de cerâmica, por exemplo. Você joga na parede, né? Aquele material de barro mesmo, você joga na parede. Ele deforma. A mesma coisa acontece, pessoal, com o chumbo.
Na hora que você atira e que ele bate no anteparo, ele também vai se deformar, ele também vai se desfazer. Então a probabilidade dele retornar, perfurar e provocar o que você mostrou aqui, Fred, é muito pequena. Eu ainda não tinha visto um caso dessa natureza. Vamos dar um exemplo, que eu achei um exemplo bem legal que você deu na rádio. E literalmente é uma fatalidade. Não pense você que vai acontecer com você hoje no seu clube de tiro, amanhã no seu clube de tiro. Não vai. Não vai. É uma fatalidade. O exemplo que a gente deu de uma academia. Sim. O cara tá treinando na academia, aquilo ali pode cair nele também. E você pode, até indo um pouco além, você está ali fazendo um exercício. Quando não orientado, por exemplo, por um personal trainer, isso já foi noticiado por você e em diversos outros programas aqui na Record, você pode ter um incidente, você pode ter algum tipo de problema, mas isso não quer dizer que você deva condenar as academias, que todo personal trainer, a partir de agora, seja um malfeitor, que ele não presta, que ele não sabe exercer a profissão dele corretamente. Em relação ao clube de tiro, até para que a gente possa realmente esclarecer à comunidade ou aos clubes de tiro, as regras de segurança, elas são cumpridas em sua totalidade, tanto que o Exército fiscaliza e lhe dá um certificado de registro. Um caso tendo acontecido, ele não pode permitir que, a partir daí, a gente diga que todo clube de tiro é inseguro. Pelo contrário, o Distrito Federal é um dos locais onde a fiscalização ela é mais rígida, o que comprova que você comentou. Isso é realmente uma fatalidade, Fred. É uma coisa em trocentos milhões aí. Eu nunca vi um negócio desse. O tiro, ele não é só tiro parado, como você disse. A gente tem tiro em movimento lá dentro do estande. Eu já fiz tiro em movimento. Essas placas de metal lá ficou muito mais próximo que isso. Eu já tirei muito mais próximo do que isso e nunca tivemos problemas. Então não vamos condenar os clubes de tiro, não vamos condenar os instrutores, como não podemos condenar as academias e nem os personal trainers. Então fica aí a dica, né? Vá no seu clube de tiro, tá? Lembre sempre da questão de segurança. Quem é atirador também sabe das questões de segurança. Não tem que ficar lá uma babá falando pra gente o que tem que ser feito ou deixar de ser feito todos os dias. Coronel, te agradeço a explicação, meu irmão. É sempre muito bom conversar com um especialista, viu? Obrigado, querido. Valeu, um abraço grande para o senhor e um abraço grande para sua senhora, tá certo?